Ele chegou na véspera da grande reunião em Gedu com sua entourage, armando suas tendas e preparando tudo para uma festança irreprochável. A reunião seria na parte da manhã e Antef já tinha seu discurso pronto. Diria que seus espiões haviam trazido notícias de que Zekken estava preparando um grande exército e que pretendia atacar depois das enchentes. O plano seria atacá-lo antes que pudesse reunir seus homens e destruí-lo para sempre. Ele daria um exemplo a cada nobre ezepiano que o ajudasse. Durante os meses que antecederam a festa, cada nobre fora atuado por um obsessor especialmente enviado por Apopis. Um estava tão embriagado que já não reconhecia nem seus filhos. O outro havia se lançado no jogo de tal forma que suas dívidas iam além de qualquer esperança de recuperação. Cada um havia sido massacrado mentalmente através de alguma brecha e vinham todos devidamente preparados para serem fascinados por Antef, aceitando de bom grado suas ideias de conquista. Somente o Zircaré podia impedir tal ideia. Porquanto sua ascendência ainda se fazia forte, bastariam algumas palavras enérgicas para que a maioria dos presentes recuasse. Mas o velho Alambaque Apopis era matreiro e esperto. Urdiu a seguinte situação. Intuiu Antef a chamar os Zircaré em sua tenda para confabularem, enquanto Nari, de forma imprudente, iria se encontrar com Tete. E assim foi feito. O Zircaré encontrou-se com Antef já altas horas da noite e Antef, guiado pelos capangueiros de Apopis, falou de tudo sem, contudo, mencionar suas ideias de atacar Zekken. Foi extremamente agradável, contando pilhérias e cativando seu anfitrião, que saiu de volta para seu palácio, por volta das 3:30 da manhã. Nari ouviu o marido dizer que ia para a tenda de Antef discutir planos de guerra e paz. A maldita Anat lançou-lhe a ideia de que ela devia mandar chamar Tete, que veio imprudente, e passaram a noite em Conúbio. Anat a fez adormecer nos braços do belo Tete, que também adormeceu, sob o efeito hipnotizante de Anat e seu comparsa espiritual. Quando o Zircaré chegou em casa, sendo levado, mentalmente, pelo obsessor até os aposentos de sua adorada mulher, encontrou-a nua nos braços do amante. O golpe foi terrível. Sua vista nublou-se e o seu sangue chegou a gelar. Ele sentiu um aperto no seu coração que parecia que ia estourar. Quis gritar, mas não conseguiu. Ele recuou de volta para o corredor com a mão no peito, sentindo uma raiva descomunal. O obsessor que atuava dava-lhe ideias assassinas. Mas o Zircaré era um capelino em processo de recuperação e resistiu bravamente a todos os desejos de matar os dois amantes. Sem que ninguém soubesse, foi até seus próprios aposentos e lá trancafiou-se até que a manhã já ia alta, quando foi chamado pelo seu ajudante de ordem para que comparecesse à solenidade de Antef. Ele foi, parecendo um morto-vivo, sem falar palavra, acachapado, mortalmente ferido. Cumprimentou os presentes de forma perfunctória, sem nenhum calor humano. Sua mente divagava longe daquela reunião. O obsessor havia encontrado uma brecha por onde atuava, revivendo a mesma cena numa irritante monoideia obsessiva. Antef concitou todos à luta e a maioria, sob o efeito de alguma forma de obsessão, acabou por concordar. O Zircaré, abobado, sem nenhuma vontade própria, não discordou de nenhum ponto e, quando instado a votar, o fez a favor da guerra, sem saber o que estava fazendo. Quando ele assim o fez, os demais, achando que, se o mais velho dos nobres se assim o fazia, era porque a guerra era inevitável e todos votaram a favor do conflito. Finalmente, Antef conseguira seu tão anelado projeto. Poderia reunir uns 10.000 homens e marchar contra o seu inimigo mortal, Zekken, o Tenita. Capítulo 6. Naref levara 7 anos para conseguir um novo exército. Enquanto isso, Zekken e seu filho Narmer lutavam contra a mentalidade igualmente mobilista dos nobres dos Ezeps do Sul. Pior do que os nortistas, os sulistas eram ainda mais fechados e chauvinistas.
Achavam que não valia a pena se unirem contra um povo estranho e mal falado do norte, pois para eles a nata do Kemet estava no sul e não havia mais nada a se fazer quanto a isso, porquanto os nortistas eram uns afetados e preguiçosos. Zekken era muito igual a Antef, só que não queria usar as magias por não acreditar em coisas que ele não podia ver. Interessante como um Alambaque, acostumado ao mundo dos espíritos, as magias dementais, agora recusava-se até em acreditar naquilo que vivenciara por séculos. Zekken começou a se impacientar e resolveu dobrar a serviço dos nobres do sul, através do uso de força. No entanto, não queria atacar os Ezeps, pois temia uma guerra civil. No fundo de sua alma, ele sabia como eram terríveis as consequências de irmão lutar contra irmão. Assim, ele instituiu numa espécie de tributo que devia ser pago pelos nobres ezepianos. Era um tributo pesado que podia ser pago em bens ou homens de boa qualidade. A ideia era estupenda, e quem devia executá-la deveria ser seu filho, Narmer. Zekken precisava do apoio financeiro de Oazete, pois era o mais rico Ezep do sul. No entanto, o jovem nobre Adjib era metido a valente, tendo herdado isso do pai, que fora morto no ataque traiçoeiro de Antef durante as cerimônias de Ra. Ele jamais pagaria sem uma boa luta e, para tal, Zekken mandaria seu mais valoroso espadachim, seu próprio filho Narmer. Narmer foi até o Ezep de Oazete, onde seu amigo Adjib o recebeu de soslaio, desconfiado e reticente. O príncipe herdeiro foi direto e objetivo e lhe disse que só havia duas opções. Uma era pagar o tributo e a outra era lutar até a morte. Ele, Adjib, escolheria e tinha que se decidir naquele momento. Adjib preferiu lutar num combate singular com Narmer e, se fosse vencedor, tornar-se-ia rei de Oazete, o que poderia reacender a sua antiga glória. Narmer aceitou, com a condição de que, se perdesse, ele teria direito sobre a guarda oazetiana. Narmer havia alcançado a maioridade física e tinha se tornado um exímio espadachim, além de ser forte como um touro. Portanto, seria fácil vencer Adjib, num embate singular. Narmer lutou bem e rápido, desferindo 2 golpes de espada contra o flanco de Adjib, que se defendeu como pôde. No segundo golpe, o braço do oponente ficou excessivamente virado para defender o golpe, não dando tempo de retornar para proteger um forte golpe na cabeça. Adjib barriu-se sob o impacto e de sua fronte esguichou um pouco de sangue. Estava levemente ferido, podendo recuperar-se, sem maiores problemas. A espada não penetrara no crânio, apenas cortara superficialmente o couro cabeludo que, nesse caso, sangra abundantemente. Narmer não titubeou, vendo o adversário vencido, arrancou a espada de sua mão e colocou a sua, próxima da garganta do adversário batido. Não tinha a intenção de matá-lo. E então, Adjib, aceita o resultado da luta e pagará o tributo. Adjib baixou a cabeça e meneou-a no sentido de assentimento. Lá estava um homem derrotado e fragilizado. Antes que Narmer pudesse dizer qualquer coisa, uma flecha cruzou o ar e acertou Adjib em pleno peito. Certeiríssima flechada trespassou-lhe o coração, matando-o, para o horror de Narmer e dos familiares ali presentes. O jovem príncipe virou-se para ver quem desferira o golpe alevoso e viu um dos guerreiros, chefe de falange, ainda com o arco na mão. Encarou-o cheio de ódio e não conseguiu pronunciar uma palavra sequer de tão indignado e furibundo que estava. O chefe de falange, vendo Narmer enfurecido, tentou aplacá-lo, justificando seu ato. Foram ordens do meu rei Zekken. Disse-me que Adjib deveria ser morto, mesmo que pagasse. Então, seu pai não confiava nele. Tinha mandado um sacripanta para fazer seu trabalho sujo. Narmer baixou a cabeça e sem palavras que raiva, o ódio e indignação sufocavam, meneou a cabeça em sinal de que entendia que tudo estava contento. De que adiantava enfurecer-se com um pau mandado quando a causa do mal estava em Zekken e não, num energúmeno? Era preciso tomar muito cuidado e,
Já que o fato estava consumado, deu ordens para que retirassem o cadáver. A esposa, presente durante todo o ato, chorava num canto e Narmer, tomando forças sobre sua disposição ainda abalada, disse bem alto, para que os presentes ouvissem: a mulher e os filhos serão meus escravos. A riqueza desta casa também é minha. Não toquem em nada. Narmer era o filho de Zek, portanto, homem de poder, cujas ordens não deviam ser questionadas. Além disso, demonstrara em combate singular que era excepcional espadachim, cuja notoriedade logo se espalharia no Kemet. A esposa e os filhos de Adjib passaram a fazer parte do patrimônio de Narmer, porquanto fora a única forma que vira para protegê-los da sanha dos guerreiros. A volta a Teni foi na véspera da enchente e o grupo chegou na hora certa. Algumas horas a mais e ficariam ilhados por 2 semanas em Oazete. O chefe dos guardas, que flecharam o infeliz Adjib, ficou em Oazete e, junto com um escriba destacado por Narmer, passou a administrar a cidade. A casa de Adjib foi tomada pelo chefe dos guardas, em nome de Narmer, e o escriba alojou-se numa casa vizinha da família do morto, que também fora arrestada. Os pobres de Oazete passaram a ter um bom assunto para a conversa, já que alguns odiavam a família de Adjib, e outros gostavam do jovem nobre. Adjib fora daqueles homens que, tendo tudo, nada fez. Vivia em relativo fausto para a época, achando que os pobres e operários deviam trabalhar para seu bel prazer, enquanto se dedicava a assuntos magnos, tais como a caçada, os jogos e o divertimento com os seus pares. Não fora do tipo despótico e cruel que tiranizava seu povo, o que já era um beneplácito para aquelas eras sem lei. Zekin ficou satisfeito com os acontecimentos e, mesmo ouvindo um pouco contrariado a alegação de Narmer de que não era necessário matar Adjib, disse-lhe em tom paternal, complacente e calmo: você é jovem e ainda se preocupa com detalhes insignificantes. O que é a vida de um homem perante o bem-estar de uma nação? Nada. Entretanto, deixar viver um futuro inimigo é expor-se a um perigo inútil. Ora, Zek, Adjib não representava mais nenhum obstáculo. Era um homem derrotado, humilhado. Mais uma boa razão para matá-lo. Hoje, está cabisbaixo e desenchabido. Amanhã, reúne uma tropa e assalta seu forte, ou contrata um sacripanta que lhe esganar na cama, em troca de 2 taças feitas de ouro. Acha que correria este risco? Claro que não. E por isso que dei ordens para que Adjib fosse morto em Oazete. Ele servirá de exemplo para os outros. Dobramos o mais poderoso dos Ezeps, e os outros ou nos seguirão, ou morrerão da mesma forma. Narmer, mais calmo, começava a dar razão ao pai. Realmente fora um ato cruel, mas os tempos são duros e só o mais forte, determinado e armipotente poderia se sair bem. Narmer visitou os demais Ezeps do Alto Kemet e em cada um deles, ele foi incisivo e, ao mesmo tempo, gentil e apaziguador. Falava mansamente, mas sua espada estava sempre empunhada, como a dizer ao interlocutor: cuidado, pois sou manso no falar, mas duro no agir. Zekin por sua vez recolhia os tributos em grãos, armas e homens e os estocava. Os homens eram treinados pelos guardas oazetianos em ordem unida, força coordenada e ataques e defesas sob comandos de voz e trompas. Aos poucos, o exército de Zekin estava aparecendo. Narmer fugia do casamento que o pai queria lhe impor, pois achava suas primas e sobrinhas feias demais. Porém o amor iria lhe sorrir de forma pouco usual. Narmer foi até a casa em que havia hospedado a esposa do falecido Adjib que, desde sua morte, tornara-se sua protegida, amiga e confidente. Por respeito à memória do falecido amigo Adjib, ele ainda não a tomara por sua mulher, preferindo fazer dela uma amiga. Como foi sua viagem até Nubit? Não poderia ter sido melhor, pois o nobre do Zé pagou sem bufar e ainda me ofereceu a sua filha em casamento. Neitotep olhou de soslaio e perguntou-lhe, com uma cara levemente contrariada:
E você aceitou? Claro que não. Só tenho olhos para você. A última frase fora dita em tom de pilhéria, já que os dois se consideravam amigos. Narmer era mais jovem do que Neitotep, tendo apenas uns pares de anos a menos do que a bela viúva de Adjib. No entanto, a linda mulher respondeu-lhe séria, olhando nos olhos. Eu é que só tenho olhos para você. Narmer não esperava por esta resposta e ficou desconcertado. A bela mulher aproveitou para pegá-lo pela mão e o levou até a piscina interna de águas tépidas, retirou as roupas de Narmer e as suas próprias, deu-lhe um longo e reconfortante banho, massageando-o longamente, enquanto colava seu corpo no dele, sentindo que ele estava excitado. Neitotep estendeu-lhe uma tanga para ficar em casa e Narmer olhou-a, bela, apetecível e tão amiga. Nunca a tocara, sempre em respeito ao falecido marido. Abraçou-a e beijou-a ternamente nos lábios. A mulher, que já o amava, entregou-se com paixão. Amaram-se durante algumas horas. Daquele dia em diante, Neitotep passou a ser a mulher de Narmer, mas a cerimônia oficial do casamento só se consumaria alguns anos mais tarde. Osíris, que acompanhava as atividades de Antef e de Apopis, também seguia as artimanhas de Zequim. Desse modo, ao se encontrar com o coordenador do Alto Kemet, concluíram que os dois oponentes, por caminhos diferentes, e ambos nem sempre muito honestos, iriam conseguir seus intentos. No entanto, Zequim fora mais hábil e já estava em vias de conseguir seu exército. Deste modo, tudo indicava que Zequim iria invadir o norte antes mesmo que Antef conseguisse reunir seu exército, pois, nessa altura, ele ainda estava iniciando seu processo de magia negra sobre os nobres dos Ezepes do norte, enquanto que Zequim já tinha seu exército treinado e quase pronto. Mas, havia algo que fora deixado de fora e que poucos estavam prontos para entender o que viam. O Kemet, mesmo sendo cercado por desertos, não estava salvo de ataques externos. Ao sul do Kemet, existiam várias tribos núbias, compostas de homens hercúleos, negros como ébano, fortes como touros e destemidos como leões. Apopis era um alambaque de grande cepa, conhecedor daquilo em que se metera. Não amava Antef, mas ele lhe era particularmente caro pelas oferendas que o haviam viciado ao extremo. Além disto, ele acompanhava Zequim de longe, pois sabia que se tratava de valoroso adversário. Ao ver que o rei Tinita já estava de posse de seu exército, logo pensou em algo para mudar seu rumo. Primeiro, pensou em obsediá-lo e levá-lo à loucura. Desistiu ao ver que se tratava de antigo alambaque. Era difícil levar um louco à loucura. Qualquer incitação poderia levá-lo a um ataque ainda mais prematuro. Apopis observou que as tribos núbias adoravam os espíritos dos antepassados, dando-lhes comidas e bebidas para que não sentissem fome no outro lado da vida. Apopis encontrou a pessoa certa na figura de um sacerdote rei chamado Shabataka. Agindo sobre ele dando-lhe poderes além do normal, como a previsão de acontecimentos e o de poder mover objetos à distância, ele o fez chefe geral das tribos esparsas da Núbia. Dessa forma, Shabataka atacou Sono e passou todos na espada, e foi subindo o rio em direção a Atene. Zequim soube do ocorrido por um homem que conseguira sair a tempo, descendo o rio Tatani. Naquele tempo, a cidade de Tene era composta de duas partes, sendo uma em cada lado do rio. No futuro, ela seria dividida em duas cidades, sendo uma chamada de Nequeb e a outra de Nequém. Desaparecendo com a cidade, acabaria a influência dos reis tenitas e de suas longas dinastias. Zequim saiu com seu exército de 5.000 homens e foi enfrentar mais de 10.000 núbios gigantescos. Duvidosa empreitada. Narmer iria com o pai, comandando a guarda oazetiana composta de 500 valorosos guerreiros escolhidos a dedo, para compor uma tropa de elite que tinha como missão proteger o rei e seu filho. Os exércitos se encontraram na margem ocidental, tendo o deserto da Líbia como flanco direito para os quemetenses e o rio Iterou como flanco esquerdo.
Os núbios lançaram-se ao ataque, armados de paus, pedras, algumas lanças de ponta de madeira e uma completa desorganização, e não podia ser de outra forma, pois eram tribos diferentes, unidas por um homem em comum. No entanto, as guerras não são ganhas por taumaturgos, mas por homens de armas, treinados e motivados para a vitória. A luta durou horas, com os núbios atacando feito leões loucos e os quemetenses flechando-se nos poucos entreveros e melés que houve. Souberam usar a espada, as lanças com pontas de cobre e as facas de sílex, altamente cortantes. Mas, os núbios infligiram grande perda de homens a Zeke. A Popisa havia conseguido o que desejava, retardar a invasão do sul contra o norte, dando precioso tempo para Anteve. No fim da tarde, os núbios sofreram o pior revés, pois uma flecha lançada trespassou o pescoço de Shabataka, que caiu mortalmente ferido, vindo a morrer alguns minutos mais tarde. Os núbios ficaram apavorados, pois seu grande sacerdote, o invencível Shabataka, estava morto. Saíram em desabalada carreira, largando armas, feridos e mortos no campo de batalha. Narmer ficara muito impressionado com aqueles gigantes que pareciam não ter medo de nada. No meio da batalha, ele teve que se lançar contra o flanco dos núbios, pois eles haviam conseguido cercar Zeke, que mais uma vez era salvo pela perícia do filho. Zeke, excessivamente impetuoso, havia atacado os núbios em seu centro e fora quase que completamente envolvido pelos flancos. Narmer socorrera em tempo, retirando do mortal abraço dos núbios, ao mesmo tempo em que trucidava grande parte deles, através do trabalho metódico da guarda oazetiana. Zeke respirou aliviado quando os viu fugir, mas, após recuperar-se, viu que tinha perdido quase a metade de seus homens naquele combate. Eram perto de 1000 mortos e cerca de 2000 feridos, o que diminuía em muito seu efetivo. Ele não podia se lançar ao ataque do norte com apenas 3000 homens, pois sabia que Zeke poderia mobilizar mais de 10.000. Ele havia perdido mais um ano, enquanto seu inimigo, sem que soubesse, havia se fortalecido através de magias tenebrosas. Zeke destacou Narmer para perseguir os núbios a fim de que eles não voltassem contra ele e o atacassem na calada da noite. Narmer partiu com sua guarda oazetiana e mais um bloco de 500 homens, enquanto Zeke e o restante dos homens se refugiavam em Nubit, para se recuperarem de um dia de fatigantes lutas. Senimbure era um filho de Felá que subira no conceito de Zeke por ser valente, saber falar exatamente o que o rei queria ouvir e ser bajulador ao extremo. Espírito capelino de péssima cepa, não aceitou a vida simples do campo, indo para a cidade onde alistou-se nos exércitos de Zeke. Notabilizara-se sempre por uma truculência ímpar, e um vigor inaudito. Era capaz de correr por horas a fio, levando mensagens e, especialmente, distorcendo-as, na medida de seu interesse. Desse modo, espíritos idênticos, ele e Zeke, logo se ambientaram na mesma vibração peçonhenta de conquistas, depravações e assassinatos. Senimbure já conseguira muita coisa, considerando-se que nascera simples Felá e agora era um dos chefes de Zeke. No entanto, ele queria mais do que já possuía, pois ambicionava um lugar proeminente no estado. Aos poucos, foi consolidando em sua mente que deveria ocupar o lugar de Zeke. Senimbure notou que o soberano era ciclotímico, mudando de humor com facilidade. Sempre que algo o incomodava, pensava em eliminá-lo ou, se fosse totalmente impossível, o rei fechava-se num mutismo e tornava-se apático, macambúzio e iracundo. Senimbure admirava Narmer, mesmo sendo seu inimigo secreto, e sabia que, na ausência de Zeke, Narmer assumiria por direito. Agora, era preciso arquitetar adequadamente a morte de Zeke, o que o faria ascender ao trono. Depois, pensaria como se livrar de Narmer. Para tomar o poder, era necessário mais do que eliminar Zeke e Narmer. Era preciso ter a conivência dos guardas reais e dos administradores dos Ezeps.
Ora, Senimbure era o chefe dos guardas reais e tinha grande prestígio junto aos seus comandados, devido ao fato de ter conseguido enormes pagamentos de Zekin pela participação de sua tropa nas batalhas de Perodjet, Zal e de Gedu. Senimbure sabia que o único capaz de impedir seu acesso ao poder era Narmer, pois havia muito tempo que o herdeiro de Zekin tornara-se uma figura querida e estimada. Os guardas oasetianos, os mais poderosos da nação, o adoravam e os administradores o respeitavam, venerando-o pelas suas sábias e tranquilas decisões. Desse modo, Narmer e Zekin, ao desaparecerem no tumulto de uma guerra, deixariam o caminho livre para o ardiloso Senimbure, que pretendia também conquistar o norte e dominá-lo. Quando a batalha terminou, as tropas retrocederam até Nubit, onde eles se alojaram. Zekin foi se alojar no templo do deus Subek e o jantar servido pelos sacerdotes era frugal, não contendo bebidas alcoólicas. O diabólico Senimbure conseguira introduzir clandestinamente 2 ânforas cheias de excelente vinho, que foi servido fartamente para Zekin. Senimbure e seus cúmplices planejavam inicialmente asfixiá-lo e, depois, jogá-lo do balcão do seu aposento, caindo de uma altura de 15 metros, dando a impressão de que o monarca bebera demais e sofrerá um lamentável acidente. Para tal, era preciso embebedar Zekin, sem o que tornar-se-ia difícil dominar um homem tão forte quanto ele. O mundo dos canalhas é repleto de traições, jogos duplos e interesses pessoais. Senimbure, chefe de uma camarilha corrompida, tinha também suas predileções. Ao assumir a chefia, um dos homens que fora preterido dera mostras de ter aceito o fato de ter sido repudiado, porquanto também desejara a posição. Tornou-se um íntimo de Senimbure, vigiando e esperando pelo primeiro deslize para aproveitar-se do fato. Quando soube o que o chefe da guarda pretendia fazer, foi falar sigilosamente com Zekin. Narrou-lhe tudo o que ouvirá e especificara quando o crime deveria ser praticado. Ora, Zekin não tinha por que duvidar de seu comandante da guarda, todavia as graves acusações não poderiam ser desprezadas. Preferiu precaver-se e investigar com cuidado. Chamou 5 soldados que faziam a vigilância do templo de Sobek e pediu que esperassem escondidos em seus aposentos, atrás de um largo cortinado que separava 2 ambientes. Senimbure, sem suspeitar de que Zekin fora avisado, tentou embebedar o rei, oferecendo-lhe sucessivas canecas de vinho que foram bebidas pelo monarca. No final da noite, Zekin estava efetivamente um pouco embriagado, no entanto atento e quase certo da traição de seu chefe de guardas, que o levou para o quarto. Zekin brincava de estar mais bêbado do que realmente estava aí, cantando, fazia os maneirismos de um ébrio. Quando chegaram aos aposentos, mal iluminados, Senimbure e seus 2 asseclas agarraram o rei e começaram a sufocá-lo. O monarca debateu-se por alguns segundos, enquanto os 5 guardas, troncudos e mal encarados, entraram pela porta semiaberta dos aposentos aos lados e, com 2 ou 3 fortes cacetadas, livraram Zekin da morte por asfixia. Um dos asseclas de Senimbure recebeu uma pancada tão forte na testa que caiu morto, estirado no chão, com uma grande lenda na têmpora. O outro recebeu um golpe de clava no ombro, que mostrava agora uma fratura exposta e gritava de dor, contorcendo-se desesperado. Zekin pegou a clava da mão do guarda e, virando-se para o homem que gritava, deu-lhe mais 2 fortes cacetadas na cabeça, matando-o, enquanto esbravejava, colérico: "Cala a boca, seu filho de uma hiena." Senimbure fora agarrado e um dos guardas o tinha apunhalado na altura do abdômen. 2 homens o agarravam, enquanto ele, por sua vez, com os olhos exageradamente abertos de surpresa, dor e desespero, segurava seu ventre. Estava levemente curvado para a frente, respirando pela boca desmesuradamente aberta, ajoelhado. Os guardas o seguravam fortemente pelos braços enquanto Zekin aproximou-se e perguntou-lhe: "Quem deu ordem para me matar?" Senimbure não podia acreditar.
Alguém o havia traído. Sua vida não valia mais nada então, pensou, pois neste caso, levaria o maior número de gente com ele. E sôfrego, cheio de dores, enumerou vários de seus inimigos e alguns dos amigos para dar credibilidade à denúncia e, no final, quase afônico, incriminou nada mais do que Narmer. Zeke, aturdido pela incriminação, olhou-o nos olhos e perguntou: jura pelos deuses que Narmer está envolvido nisso? Senimbure sabia que um perjuro ficaria milhares de anos no inferno, só que não acreditava em vida após a morte e muito menos em inferno. Portanto, com o pouco de vida que lhe restava antes de entrar em estado de choque e coma profundo, disse, com a voz entrecortada, ele foi o mentor de tudo. Ele deseja tornar-se rei de imediato e eu seria seu segundo em comando. A verdadeira intenção de Senimbure é o denunciar amigos, inimigos e Narmer era ferir Zeke em seu amor próprio e em seu orgulho. Demonstraria ao tirano que ninguém, nem mesmo seu adorado filho, o amava. Zeke, ainda segurando a clava, deu um grito de ódio e desceu a massa sobre a cabeça de Senimbure. Levantou e baixou a clava tantas vezes, descarregando seu ódio, que até os impassíveis guardas ficaram horrorizados com a massa esmagada em que se transformara Senimbure. Subitamente, como se estivesse possuído da mais profunda tranquilidade, o rei saiu calmamente do quarto, depois de largar por terra a clava ensanguentada, dizendo: joguem este traidor no rio. Não quero sepultado. Zeke pensou bem e concluiu que o filho jamais havia se dado com Senimbure, inclusive tendo alertado para o excesso de truculência do chefete. Era óbvio que o canalha estava tentando incriminar todos e tentando ferir seu orgulho. Ele amava seu filho e sabia que o seu filho tivera oportunidades de tê-lo deixado morrer por 3 vezes, sendo a última vez naquele mesmo dia, e não o fizera, tendo-o salvo quando estava rodeado pelos demônios núbios. Narmer era seu filho, seu herdeiro e ninguém o desmoralizaria impunemente. Uma semana depois, Narmer apareceu em Tami com seus homens. Eles haviam perseguido os núbios até depois da primeira catarata, e, quando eles se embrenharam nas savanas, Narmer achou sábio não continuar a perseguição em terra inóspita, desconhecida e sem mantimentos, sem um forte exército e um plano traçado de conquista. Retornou sobre seus calcanhares, regressando a casa. Soube da traição de Senimbure, ficou estarrecido e quando o pai lhe reportou que ele havia acusado, Narmer ficou perplexo. O pai, no entanto, disse-lhe que não acreditara na acusação, depositando completa confiança nele. Narmer estendeu-se por inteiro nos pés do pai e disse-lhe: o Senhor é meu pai, meu rei e meu Neter. Nesta terra, ninguém é mais importante do que o Senhor e coloco minha vida em suas mãos. O pai levantou e abraçou-o longamente. Ele confiava no filho. As cheias chegaram, enchendo as terras negras do sagrado mosquitudo vivificava. Era o tempo de Nili, a cheia, e as lutas ficaram para o próximo ano. Agora era esperar o rio descer e plantar o trigo, o painço, o linho e todos os legumes e frutas. Era tempo de abundância, e os homens disponíveis se dedicavam à vivificante atividade da agricultura, solicitando as benesses de Osíris, o deus da natureza, que tanto fizera pelo Kemet. Quando Anteve, finalmente, conseguiu juntar seu exército, Osíris reuniu-se com seus coordenadores e disse-lhes: ambas as partes estão prontas para a luta fratricida que tanto lastimamos, mas que sabemos ser inevitável. Aproveitamos estas guerras para fazer evoluir e aprimorar tanto as pessoas como a sociedade. A guerra é um mal tenebroso, mas como Deus, nosso amantíssimo Pai, usa o mal para dele extrair o bem, este flagelo também tem suas consequências positivas. Muitos dos inventos da guerra servem à paz, a medicina progride, os homens se organizam melhor, o sofrimento da coletividade os torna mais fortes. No entanto, quero que o norte enfrente o sul, sem uso de forças trevosas tão bem organizadas como estão agora. Realmente, mestre Osíris,
Apopis conseguiu reunir uma extensa falange de obreiros do mal que estão organizados como se fossem um exército. Há chefes e subchefes, assim como espíritos terrestres embrutecidos, sendo treinados para serem obsessores. Um outro coordenador falou: realmente, eles estão bem estruturados. No entanto, basta capturar a cabeça e o resto do corpo irá se dissolver. Também creio nisso. Por isso quero que providenciem a captura de Apopis, de um modo espetacular. Ele tem que ser capturado em público, perante suas coortes, e levado de maneira grandiosa. Dessa forma, os obreiros do mal saberão que não podem fazer o que quiserem impunemente. Deverão receber exemplar e inequívoca demonstração da força do bem. Osíris estava correto em suas assertivas. Se Apopis fosse capturado na surdina, seus seguidores se revoltariam e gerariam um grande escândalo no mundo astral, atacando os renascidos de forma indiscriminada. Eles tinham que ser assustados e os principais chefes de Apopis também deveriam ser capturados. Para tal, a melhor forma é solicitar a ajuda de Gabriel, pois ninguém melhor do que ele sabe lidar com os alambacas. Osíris concordou. Ele procuraria falar com Gabriel, seu chefe imediato. Alguns dias depois, quando o exército de Antefa estava a ponto de sair do delta para atacar o sul, Apopis reuniu seu próprio exército de espíritos dementados para divulgar o fato e o que eles podiam esperar: muito sangue, muito fluido vital e oferendas a não mais poder. Naquele instante, quando Apopis, cheio de pompa, estava cercado de seus principais chefes de falanges, deu-se um estrondo fabuloso, seguido de 6 explosões que levantaram nuvens cinza prateadas. Os espíritos dementados ficaram pasmos com tal fato, e estacaram onde estavam. De dentro das nuvens apareceram figuras altas, de mais de 5 metros, completamente prateadas. Subitamente, houve uma explosão no centro dos espíritos prateados e apareceu o chefe da falange dos arcanjos, numa nuvem dourada. Os demais vestiam uma túnica que ia até o joelho, tendo uma armadura prateada no peito e, na mão, empunhavam uma lança de prata. O chefe da falange angélica tinha uma armadura dourada e na sua mão, ao invés de uma lança de prata, tinha uma espada de fogo. O chefe da falange era um espírito da falange de Gabriel, chamado Samangelaf, que falou, com uma voz tonitruante: Demônio Apopis, você está sendo preso em nome do Deus Altíssimo. Suas façanhas chegaram ao fim. Você e seus chefes serão levados ao julgamento dos 42 juízes do Duat e preso pela eternidade, para sofrer agonia mortal. Samangelaf apontou a espada de fogo e dela saiu um raio que atingiu Apopis. Cada um dos falangeiros do bem apontaram suas lanças que lançaram raios prateados em volta dos principais demônios de Apopis, aprisionando-os numa teia de luz. Os raios foram rodeando Apopis e seus chefes, prendendo-os numa teia magnética tão forte que eles não poderiam fugir dela. Os demais capangueiros do mal olhavam aquela cena, tomados do mais puro terror, enquanto Apopis gritava por socorro: ajudem-me. A teia magnética, tecida em redor dele, tinha sido feita para dar-lhe tempo de gritar antes de ser desacordado e levado para outra dimensão espiritual onde seria aprisionado e devidamente tratado como o acelerado e doente que efetivamente era. Toda aquela cena de força e poder fora feita para impressionar as centenas de espíritos que acompanhavam Apopis. O susto, o medo da demonstração de força era tão grande que eles iriam, por si próprios, procurar o caminho da redenção. Após gritar por alguns segundos, Apopis desapareceu no meio de um turbilhão de luz que cegou os presentes. Naquele momento, o anjo vestido de ouro falou para os demais: arrependam-se de seus crimes, pois senão vocês serão os próximos a serem levados. Após esta advertência ameaçadora, os 7 anjos desapareceram sob turbilhões de luzes, explosões e barulho ensurdecedor. Naquele momento, os presentes, tomados do mais vivo pânico,
Largaram tudo e saíram em desabalada correria, crendo que era chegado a hora do julgamento final e que o fim do mundo estava próximo, dispersando-se por quilômetros. Era chegado o fim da influência de Apophis sobre Antef. Ele estava agora sozinho para enfrentar seu destino. Antef havia, portanto, conseguido, através de seus horríveis sortilégios, reunir os homens para formar seu exército. Zekin foi avisado e mobilizou-se o quanto pôde, mas estava enfraquecido. Teria que lutar com menos da metade dos homens de que o norte dispunha. Ele chamou Narmer e seus principais oficiais e, em poucas palavras, explicou a situação. Ele estava visivelmente abatido, suas chances de vitória eram fracas. No entanto, Narmer, sempre bem-humorado, falou: meu rei, vejo com bons olhos esse ataque. Todos o olhavam perguntando-se aonde queria chegar o jovem príncipe com essa locução. Será que ele estava satisfeito com esta invasão? Seria ele um timorato sem consciência do perigo? Ou um alucinado que se compraz com o sofrimento alheio? Narmer explicou-se em poucas palavras. Lembro-me do último ataque que aconteceu há 8 anos atrás. Os nortistas são realmente superiores em números, mas viajam sem comida, sem nenhum tipo de mantimento. São desordenados e indisciplinados. Além do que, vão cometer o mesmo erro que nós cometemos, pois pensam em se manter da terra que conquistarem. Nós sabemos como é duro quando não se encontra alimento disponível. Além disso, eles conhecem pouco as nossas terras. Não sabem o quanto é longo o caminho até a primeira catarata. Qual é o seu plano? Narmer aconselhou que usassem a mesma estratégia do passado, quando Zekin derrotara Antef na batalha de Wadi el-Tarfa. Antef vinha com uma tropa mais ordeira e não fora idiota de atacar o sul, sem mantimentos. Narmer subestimara o inimigo, mas sua tática estava certa. Ele não podia enfrentá-los em campo aberto com a metade dos homens. Desse modo, resolveu que iria emboscá-los, atacando e fugindo. Para tal, ele usava o rio e o deserto. Zekin mordia a frente do exército com o grosso da tropa, atacando rapidamente a frente e os flancos e retirando-se rapidamente para se reagrupar alguns quilômetros mais atrás. Enquanto isso, Narmer atacava a retaguarda, especialmente tentando destruir os víveres e tocando fogo nas poucas carroças e nos barcos que remavam ao lado do exército principal. Antef, no entanto, não era tão estúpido quanto havia previsto o jovem Narmer, pois ele colocara seus víveres e mantimentos em embarcações, que ficavam fora do alcance dos flecheiros. Desse modo, Narmer teve que mudar de tática, e, notando que, quando o sol se punha, as embarcações atracavam nas margens, para descarregar parte de seu fardo para servir os homens, passou a atacar as embarcações de madrugada. Os ataques relâmpago de Narmer não produziram grande destruição, contudo fustigavam o inimigo, exigindo que eles redobrassem a vigilância. No 8º dia da invasão, Antef já estava ficando apreensivo, pois fazia 4 dias que ele era rapidamente atacado e o inimigo fugia quando o contato se fazia mais intenso, evitando uma refrega mais dura. Ele queria uma batalha campal de grande porte onde poderia colocar seus quase 10.000 homens contra as forças do sul, mas Narmer havia conseguido convencer o pai a enfraquecer primeiro o moral da tropa invasora. A partir do 8º dia, à noite, Narmer começou a introduzir alguns bons flecheiros dentro do acampamento principal e, quando uma trompa ecoava a certa distância, acordando todo o acampamento, as setas acertavam os homens. Esta tática produziu um pânico enorme e, mesmo que os feridos fossem poucos, o moral dos homens caía a olhos vistos. Para eles, atacar o sul não era importante. Eles não viam com bons olhos a aventura de Antef, que lhes era particularmente antipático. Já para os sulistas era vida ou morte, e se Zekin era tolerável, Narmer era extremamente querido. No 20º dia de marcha, sob um sol causticante,
Com um calor muito mais forte do que os nortistas estavam acostumados no delta do Iterô, eles chegaram à primeira cidade importante, que era Kimono, a cidade de Djoutei. A cidade ficava nas margens ocidentais do Iterô e obrigou o exército a cruzar o rio em embarcações, o que tomou o dia inteiro. No final do dia, a maioria do exército estava nas margens ocidentais enquanto um grupo pequeno ficara para passar no outro dia. Zekken atacou, com o grosso de sua força, os remanescentes que não puderam passar, cerca de 600 homens, e os esmagou nos primeiros albores do dia. Todos foram passados na espada, sem dona em consideração pela posição social. Para Antef, fora uma conquista de polichinelo, pois a cidade estava abandonada sem um único morador, sem comida, sem água e Antef resolveu descansar da longa caminhada por alguns dias. Soube dos ataques à sua retaguarda e ficou furioso, tendo um ataque de nervos de ódio. Enquanto Antef sapateava de raiva, dando vazão à sua ira, Zekken se encontrava com o filho que não via desde o início da invasão, pois um estava fustigando a vanguarda do inimigo, enquanto o outro fazia o mesmo com a retaguarda. E agora, Narmer, qual é seu plano? Zekken estava a sós com o filho, olhando para a cidade de Kimono, por cima do Iterô, e o pai gostava de ouvir o jovem, que sempre tinha boas ideias. Narmer pensou um pouco e disse-lhe: temos que fazer um esforço para que eles fiquem ilhados. Temos que atacar seus botes e afundá-los. E como pretende fazer isto? Vamos atacar de madrugada, com o raiar do sol. Mandaremos alguns homens em nossos botes e atacaremos os sentinelas e iremos, ou botar fogo nos botes, ou liberá-los para que o rio os leve à deriva. Ou melhor ainda, Narmer. Vamos capturá-los, pois botes bons assim são raros e só se encontram no delta, graças aos papiros que lá são abundantes. Boa ideia, meu pai. Mas para que isso possa ser feito, temos de distraí-los. Que tal você atravessar o rio mais acima e atacar a cidade pelo outro lado? Desse modo, Antef irá sair com todo o exército e descuidar dos botes. Enquanto isto, eu os ataco e capturo as embarcações. E uma boa ideia, mas podemos melhorá-la ainda mais. Eu apareço com parte do exército e os incito à luta e, no momento em que eles me atacarem, eu recuo em desabalada e correria. Eles me seguirão até o início das escarpas que dão para o deserto ocidental e de lá o grosso do meu exército irá flechá-los à vontade, enquanto eles tentam escalar as falésias. Zekken e Narmer estavam de acordo e, no decorrer do dia, movimentaram suas tropas, sendo que o rei levou seus quase 5.000 homens e o príncipe levou sua guarda oazetiana para as margens do Iterô. No outro dia, pai e filho cumpriram sua parte. Narmer conseguiu pegar os 60 e tantos botes, levando-os embora, subindo a correnteza. Zekken atacou com fúria, mas não seguiu seu próprio plano. Na hora da batalha, ele se empolgou e achou que poderia destruir Antef, mas o nortista não era idiota e não caiu em sua armadilha. Lembrou-se de quando viera 8 anos atrás e Zekken atraíra para o mesmo tipo de emboscada. Ele fez por sua vez um movimento rápido de pinça, lançando seus flancos contra o centro onde estava Zekken. Este viu o movimento das tropas, mas achando-se invencível, estacou e esperou o ataque. A luta foi renhida por algumas horas e ambos os lados já estavam exaustos. O norte estava perdendo um pouco mais de homens do que sul, pois estes eram melhores combatentes. No entanto, quando deu meio-dia, Zekken sentiu que seus flancos estavam expostos demais e resolveu retroceder com calma e ordeiramente em direção às falésias, onde poderia se proteger melhor e sumir nas areias do deserto ocidental que eles conheciam bem. Antef começou a empurrar suas tropas, tentando evitar a fuga de Zekken para as falésias que margeavam a certa distância o Iterô. Mandou um agrupamento de flecheiros cortar a retirada de Zekken com uma chuva de flechas, que começou a dizimar os sulistas. Era a primeira vez que Antef estava levando vantagem.
Já havia perdido mais de 1.500 homens desde que começara sua aventura de conquistar o sul. Agora era a hora da desforra, e ele não ia querer perder essa oportunidade maravilhosa. Zekken sentiu que sua posição era insustentável e muitos homens já estavam debandando sem nenhuma ordem ou tática. Era um corre-corre para não morrer. Zekken deu ordens para uma retirada rápida que, no meio do fragor da luta, virou uma desabalada debandada. Zekken, um homem de 40 anos, já não tão jovem, foi ficando para trás na corrida desenfreada para chegar às falésias, quando sentiu uma dor aguda nas costas. Uma seta certeira o havia atingido na altura dos rins. Ele caiu rolando entre as primeiras pedras da falésia e 2 de seus guardas pessoais o agarraram com força e sem nenhuma gentileza e o levaram para o topo da falésia. Parte do exército de Zekken reestruturou-se rapidamente no topo da falésia, onde eles se sentiam mais seguros e os flecheiros, que não haviam participado da batalha, começaram a flechar os atacantes, enquanto o grosso do exército de Zekken, que não tinha arco e flecha, se reagrupava. Os nortistas estacaram e tiveram medo de subir as escarpadas falésias, parando no pé, e não obedeciam mais às ordens de Antef, que viu sua vitória definitiva escapar. Nesse momento, ele soube que sua vitória tinha sido parcial, pois os botes com víveres, flechas e outros suprimentos haviam sido capturados. Antef ficou tão completamente enlouquecido que chegou a se ferir com sua própria espada. Sua cólera foi tamanha que, após 10 minutos de bramidos, impropérios, conjurações e maldições a Zekken, ele se feriu de raspão na cabeça, após sacudir a própria espada como se fosse um estandarte. O sangue correu da ferida e ele mesmo assustou-se com a profusão de sangue e parou com o espetáculo de loucura porque fora possuído. Havia perdido a chance de esmagar o exército de Zekken em kimono e, ainda por cima, estava ilhado em território inimigo, sem comida e armas para repor as perdidas e gastas. Só lhe restava uma coisa a fazer, uma retirada estratégica até a cidade de Kennenezout, porque ele havia passado ao largo, por considerar que a travessa do Iterou, naquele lugar, não lhe era favorável. Era a cidade mais próxima que ele tinha para se refugiar. De lá, ele poderia mandar vir reforços e novos víveres e suprimentos. O exército de Antef recuou beirando o rio, e depois deslocou-se em direção ao canal Bairo Seif, construído por Ptah, seguindo cada curva e procurando caçar para alimentar-se. Levaram uma semana para alcançar Kennenezout, que, já devidamente avisada, havia ficado deserta, deixando para trás comida estragada e animais mortos dentro dos poços. A população da cidade partira para a depressão do Xerezi. Narmer atendeu ao pai, que estava gravemente ferido. Haviam retirado a flecha das costas dele e fora cauterizada a ferida com cobre em brasa. Zekken ardia em febre e Narmer deu ordens para levá-lo para Tani, enquanto ele reunia o exército e marchava atrás de Antef. Ele não queria guerrear ainda com o nortista, apenas se assegurar de que ele não iria fazer de conta que partira para, num estratagema, retornar, enquanto todos achavam que ele havia partido. Kennenezout era uma cidade pouca coisa maior do que uma aldeia, com casas quadradas, construídas de barro. Os telhados eram leitos de travessões cobertos de barro e algumas casas eram feitas de palha para abrigar os animais. Narmer conhecia cada cidade do sul, pois ele fora o cobrador do tributo, portanto sabia que aquela cidade tinha 2 grandes poços d'água e que eles estavam estragados devido à carcaça de animais mortos, obrigando os nortistas a beberem a água do canal Balirius Seif. As forças de Narmer eram em menor número do que as de Antef, mas estavam melhor situadas, barrando as saídas da cidade. Antef estava cercado em terreno hostil e sem suprimentos. No terceiro dia apareceu uma febre estranha entre os homens de Antef, que vomitavam muito e defecavam água. No quarto dia, muitos estavam morrendo e, ao final do dia, 1/3 do exército de Antef já não existia mais.
Os sádios ficaram apavorados com a estranha doença que os minava a olhos vistos e pressionaram Antef para saírem da cidade. Antef reuniu seus comandantes e ordenou que atacassem a posição norte da cidade e, que por si, eles passariam de volta para o delta do Iterô. Os 2/3 ainda sádios se concentraram no raiar do dia e atacaram a posição de Narmer, que não ofereceu muita resistência, deixando os atacantes passar. Os nortistas não sabiam que, indo para o norte, teriam que atravessar o canal Bair Sevi, o que não era fácil sem barcas. Mas Antef pouco se importava com isso, pois aquele ataque fora uma diversão para distrair os sulistas enquanto ele fugia rapidamente para o norte, dentro de um pequeno bote encontrado na beira do canal. Seguindo o curso do canal ele iria dar em Zau e dali para Peroa de Jet seria rápido. Portanto, enquanto que seus homens iam se encontrar cercados perto da depressão do Xerezi, ele fugia covardemente para sua casa. Narmer não teve dificuldades de cercar o exército combalido e desmoralizado de Antef e dirigiu-se para os poucos comandantes que ainda restavam, mandando-lhes uma mensagem. Rendam-se e receberão tratamento de irmãos, como, aliás, somos todos, filhos do mesmo dadivoso rio. Por Osíris e Ra, manterei minha palavra e não levantarei minha espada para ninguém que me tratar como irmão e príncipe. Não houve muitas delongas, pois, quando os nortistas descobriram que o maldito Antef os havia abandonado, renderam-se jubilosamente. O norte, entretanto, estava longe de ser vencido, pois ainda havia muitos homens disponíveis para que Antef fizesse um novo exército. Narmer teve que se contentar em passar os meses seguintes negociando o resgate dos nobres e dos soldados mais ricos, pois o norte não desejava pagar 1 centavo sequer pelos soldados pobres. Narmer recebeu uma pequena fortuna pelos resgatáveis e ficou no impasse. Devolvia os soldados pobres ou os vendia como escravos. Se os devolvesse, teria que enfrentá-los novamente numa outra guerra. Se os transformasse em escravos, iria contra uma de suas mais íntimas convicções, a de que ninguém devia ser escravo. Resolveu a situação, mais tarde, dando-lhes terras em Xerezi, impedindo que retornassem ao norte e voltassem a enfrentá-lo no futuro. Narmer sabia que teria que conquistar o norte. Não havia forma de conviver com um inimigo superior em armas e gente, que todo ano tentaria vencê-lo e conquistá-lo, até que conseguisse. Era preciso fazer uma guerra rápida e certeira que possibilitasse unificar as duas terras. Narmer voltou para Tani, para encontrar o pai em estado lastimável. Sua ferida havia gangrenado e a morte estava rondando seu leito. Narmer tentou falar com o pai, mas ele estava com tamanha febre que não falava coisa com coisa. Lá pelo 3º dia de sua volta, Narmer foi chamado às pressas para o quarto do pai. Encontrou as 4 mulheres de Zek, inclusive sua mãe, além de seus 14 irmãos e irmãs. Todos estavam chorando penalizados e Narmer viu que seu pai repousava quieto. A primeira impressão é que ele havia ficado bom, era este o desejo de Narmer, mas a realidade dura logo se interpôs entre ele e suas fantasias, pois é quem estava morto. Ashtef estava na cabeceira da cama e levantou-se assim que o viu entrar, e o sacerdote o pegou pela mão, levou-o até a porta da casa e disse com sua voz forte, para que todos que estivessem no pátio escutassem, o coração de Zequim parou de bater. Foi chamado a prestar conta de seus atos a Osíris. Agora ascende ao trono seu legítimo sucessor, seu filho Narmer. A multidão, composta de felás, operários, soldados e guerreiros, gritou uníssona, como se tivesse ensaiado longamente, salve Narmer! Salve o novo rei do Kemet! Capítulo 7. Narmer tinha determinado o que deveria fazer e o que não deveria, durante os longos e monótonos meses de invasão da água do Iterô. Não deveria sair de Tani com um exército feito às pressas. Não poderia viver dos alimentos colhidos ou caçados durante a campanha. Fixaria objetivos muito claros e iria persegui-los.
Tomaria as 3 grandes passagens do Iterono Delta. Baneb de Gedete, de Gedu, Zal e Peroa de Gete deveriam ser assaltadas e dominadas. O inimigo deveria ser tratado como irmão, com exceção de Antef, que devia ser vencido e, de preferência, morto. Os felás nortistas seriam instados a viajar para o sul, onde havia terras disponíveis